Glória a Deus, amém, igreja? Não. Eu vou precisar muito de vocês hoje, porque eu estou hiper mega nervoso. E por quê? Porque eu sei em nome do Senhor Jesus que Ele vai encontrar muitos nessa noite, amém? Então eu já vou começar perguntando de novo. Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Quantos são chamados para ser filhos de Deus aqui? Não, tá vendo? Eu vou ter que falar de novo, ó. Vocês não estão ajudando eu, gente. Vamos lá, quantos são chamados para serem filhos de Deus aqui? Dá um glória a Deus mais forte, aplauda, fala alguma coisa para o Senhor. Aleluia! Eu sou. Aleluia! Amém, queridos? Nós estamos em um período onde nós estamos aprendendo muito de Jesus. Quantos têm aprendido muito de Jesus aqui? Dá um glória a Deus. E é maravilhoso aprender de Jesus, porque quanto mais nós aprendemos, mais Ele derrama, amém, queridos? E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, que o Senhor Jesus, Ele quer nos levar para um nível de maturidade, para um nível de conhecimento, para um nível não apenas de saber quem Ele é, mas de termos experiências com Ele, amém? Quantos querem ter mais experiências com o Senhor aqui? Dá um chacoalhão no teu irmão. Eu sei que você não gosta, mas dá um chacoalhão no teu irmão. Dá um chacoalhão, fala para ele assim, fala assim: meu irmão, você não tem ideia aonde o Senhor vai te levar. Quem crê que o Senhor vai te levar a níveis maiores de intimidade e comunhão, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, aleluia, amém, queridos, amém. Eu quero trazer um versículo para vocês, na verdade um texto. Nós vamos explorar um pouco esse texto. É algo que o Senhor tem falado muito. Quando o Léo me convidou para estar aqui, é engraçado que durante toda a semana eu já estava falando sobre esse significado com alguns dos discípulos nossos lá. Mandei até uma mensagem para o Renan, confirmando: Renan, dá uma olhada nisso aqui, cara. E foi algo tremendo. Por quê? Porque eu sei que Deus está fazendo algo tremendo, amém, queridos? O texto ele se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: quem já abriu aí, dá um glória a Deus bem forte. Quem não abriu, fala misericórdia. Amém. Mas não abriu porque está procurando ainda, ou não trouxe Bíblia, não trouxe celular, não tem nada aí, irmão. Pelo amor de Deus. A palavra do Senhor, ela disse assim, ó. Ela diz assim: e não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mas essa boa, perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus é condicional. Ao que, pastor? Há algo muito simples que começa o versículo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa palavra transformai-vos, no original metamorfo, significa transformar ou mudar de forma. No contexto implica uma transformação profunda, não é superficial, que é necessária para viver a vontade de Deus. Muitos de nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita, mas não queremos nos transformar segundo o molde do Senhor. E aí eu tenho um problema. Como visualizar, receber, entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida, se eu não me entrego, se eu não me entrego totalmente ao Senhor? Não dá. É impossível que alguém se envolva com aquilo que é sagrado, não entendendo com o que está se envolvendo. E quando nós falamos de transformação, nós estamos falando de alguém. Nós não estamos falando apenas de uma situação, nós não estamos falando apenas de uma condição, não. Nós estamos falando de alguém. A palavra do Senhor, quando ela diz isso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ela está dizendo o seguinte: vocês precisam conhecer aquele que transforma a vida por completo. E esse alguém, aquele é o Senhor Jesus Cristo. Entendam isso.
A minha vida é transformada, a minha vida é mudada, a minha vida é moldada segundo a intimidade que eu tenho com aquele que me chamou. Quanto mais eu aprendo dele, mais eu sou transformado, mais eu tenho respostas para aquele que me pergunta. Então a minha pergunta para você é: quantos querem ser transformados pelo Senhor aqui nessa noite? Você tem certeza disso? Tem certeza? Amém. E é engraçado porque quando nós falamos sobre conhecer Jesus, nós estamos falando não apenas de conhecer no sentido de saber quem Ele é, mas nós queremos nos envolver com Ele. E é maravilhoso porque nós não precisamos seguir um Jesus que não fala, que não ouve, que não faz nada. E quando eu falo isso, eu não estou falando de maneira religiosa, de nenhuma religião. Eu estou falando porque muitos estão vivendo esse Jesus. O nosso cotidiano transformou aquilo que era a vida em algo cotidiano. Eu faço porque eu tenho que fazer, eu vou porque eu tenho que ir. Sabe o que é? Porque hoje está tão difícil, né, e tal. E você começa a negociar com aquele que te chamou para uma real transformação. Quando nós falamos de transformação, nós estamos falando em literalmente recebê-lo no nosso interior, ao ponto de que não haja mais nada, de que nada seja igual ou superior a Ele na nossa vida. Nós estamos falando de algo, de uma entrega total, de uma entrega geral a Ele. Quando eu digo ao Senhor: Senhor, eu quero viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, eu estou dizendo a Ele: Senhor, eu quero Te receber por completo, ao ponto que não haja nada em mim que resista à Sua presença. E por alguns momentos durante o culto, isso realmente acontece. Por exemplo, na hora do louvor, enquanto nós estamos adorando, aleluia, não sei o que, e nós estamos lá, e aí o ministro fala: levanta a sua mão, e você levanta, e você começa a cantar, e não sei o que, e aí de repente dá aquele, nos seus pelinhos, dá aquela coisa assim, você já fica aquela, né, sei lá como é que você reage a isso. Mas não é só isso. Jesus não é só isso. Ele quer transformar a tua história. Ele quer estar contigo em todo o tempo. Ele quer estar contigo no momento bom, no momento mau. Ele quer ter comunhão, contato com você. Ele quer estar com você aonde você estiver. Quando nós falamos de transformar, nós estamos falando em conhecê-lo para sermos transformados. Nossa fé não está baseada num Deus apenas que morreu, mas nossa fé está baseada num Deus que ressuscitou dos mortos. Você entendeu isso? Quando é que essa cidade vai ser ainda mais transformada pelo poder do Senhor Jesus? Quando cada um de nós lá fora, em nome do Senhor Jesus, nos revestimos daquilo que Ele é. E quando nós em cada lugar entrarmos com uma proposta do reino de Deus. Porque eu consigo, em nome de Jesus, manifestar o reino quando Ele está sobre minha vida. O chamado de Jesus para cada um nesse lugar é: viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Viva o reino. Aleluia! Paulo não está escrevendo apenas por escrever, por uma transformação normal, não. Ele está falando: olha, vai haver algo sobrenatural no seu coração, vai haver algo que vai mexer no seu interior, e esse algo é o Senhor Jesus. Aleluia! Chacoalhe o teu irmão mais uma vez, fala assim: Ele está nesse lugar. Fala: Ele está nesse lugar. Agora escuta uma coisa: aonde Ele está, em nome do Senhor Jesus, o mal não pode ficar. Não, gostei, vou repetir. Aonde Ele está, o mal não pode ficar. Aonde Ele está, se manifesta a cura sobrenatural. Aonde Ele está, o poder do Senhor opera. Você entendeu isso? Aleluias. Aleluia. Em João capítulo 15, verso 16, ele fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Aleluia. Escuta uma coisa: você não está aqui por acaso, amém? Não, você não entendeu. Me ajuda aí. Escuta:
Você não está aqui por acaso. Você não viu simplesmente a porta da igreja aberta e você falou, vou entrar ali só para ver aqui, como é que é esse lugar aqui. Você simplesmente não sentiu uma vontade de falar assim, hoje é um culto de domingo, vou lá, porque... Não, meu irmão. Deixa eu dar um recado para você. E escuta. Você está aqui porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te nomeou. Agora o propósito muda completamente. Agora eu não estou aqui apenas por curiosidade, mas eu estou aqui porque Ele quer ter contato comigo. Ele quer ter contato comigo. Aleluias. A transformação que nós queremos, ela começa em Jesus, querida. Ela começa em Jesus. Sabe aonde está a sua libertação de qualquer vício que você tenha? Sabe aonde está essa libertação? Aonde? Fala comigo. Onde está a libertação dos seus vícios? Aonde? Alguns já começaram a compreender, então eu vou perguntar de novo. Aonde está a libertação dos seus vícios? Aonde está a cura que você precisa? Aonde está o milagre que você precisa? Quem é que está nesse lugar? E aonde Ele está, nós não podemos ficar da mesma forma. Nós não saímos da mesma forma. Essa aqui não é apenas uma igreja onde nós sentamos e vemos um cara ficar pregando e falando no nosso ouvido, não. Esse é o lugar onde nós, em nome do Senhor Jesus, temos contato com Ele. Esse é o lugar onde nós, em nome de Jesus, temos uma entrega total a Ele. Aleluia! Jesus se revela a nós na medida em que buscamos, e isso torna a nossa fé inabalável. Aleluia! Você já foi para aquele lugar, para aquele ambiente que você chega e as pessoas estão, sabe o que é? Ai, tá ruim, tá mal, e não sei o que, tal. E aí você segue aquele velho pensamento cristão assim, faço tudo que Jesus faria e não faço nada que Ele não faria. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar esse jargão? É verdadeiro, faço tudo o que Ele faria, não faço o que Ele não faria. Mas quando você está nessa situação, como você reage? Quando você está diante de uma dificuldade, como você reage? Quando o galo aperta lá, no seu relacionamento, como é que você reage? Quando o mal se opõe a você, como você reage? Eu sei como eu reajo. Eu sei. Você quer saber como eu reajo? Eu vou falar para você, Eu preciso crer que Ele é para acessar o que Ele tem. Agora escuta, quando eu estou fraco, Ele é a minha força. Quando eu estou desanimado, Ele é o meu ânimo. Quando Ele é a minha liberdade, Ele é a liberdade dos cativos. Ele é o consolo para os oprimidos. Ele é paz para os que estão em conflitos. Ele é a cura para os enfermos. Quando eu estou sedento, Ele é a água, a vida. Quando eu estou com fome, Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. É assim que nós reagimos diante das dificuldades que tentam nos abater e nos abalar. Você não foi chamado para ser apenas mais um de um convívio evangélico, não. Você foi chamado para ser um filho de Deus, e isso muda tudo. Não é mais uma religiosidade, mas agora é uma família manifesta na terra. Entenda isso. Não tem nada a ver com a tua religião, tem a ver com o que Ele te chamou para ser, e Ele te chamou para ser um filho de Deus. Eu sou um filho. Bate a mão no peito assim, bate a mão, fala assim: eu sou filho. Não, mais forte, diga: eu sou filho. Aleluia. Você entendeu isso? Eu sou filho de Deus. O primogênito pagou um alto preço por mim.
E Ele me resgatou, Ele me tirou do meu passado, do lamaçal, e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que diz a palavra de Deus ao meu respeito. É isso que diz a palavra de Deus ao teu respeito. Você foi chamado por um Pai maravilhoso. Você foi chamado para ser amado por Ele. Para com esse pensamento do tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem um desenho que era assim, né? Que o rapaz usava uma espingarda, você lembra? Tinha um chapéuzinho assim. Aí ficava falando assim, ó vida, ó céus. Não! Você não é assim. Você é amado de Deus, amém, queridos? Ele deu identidade a você. Ele não só te chamou para estar nesse lugar, não. Ele deu uma identidade a você. Você é meu filho. Eu paguei um preço por você. Você entendeu isso? Você entendeu que isso aqui não é mais religião? Isso aqui não é mais um ato religioso. Agora isso aqui é uma família. Aleluia. Quantos querem viver essa transformação? Quantos querem? Quantos querem? Tem certeza? Vou perguntar de novo. Quantos querem viver essa transformação? Então nós precisamos de Jesus, querido. Nós precisamos olhar e falar, Senhor, eu entendo, o Senhor é único na minha vida. Nós corremos atrás de milagre, o meu milagre, porque é o que diz a palavra, como Cauã? Caiã, como Caiã falou, as bênçãos correrão até nós, mas nós não estamos buscando ela, nós estamos buscando aquele que é abençoador. Você entendeu a diferença? 7 dias de não sei o que, 20 dias de não sei o que, 21 dias de não sei o que. Meu irmão, busca o Salvador, busca o Criador, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, porque é Ele que faz. É Ele que faz. Aleluia. Quanto mais contato eu tenho com Ele, mais o meu pé quer pular, mas eu quero vibrar, mas eu quero dizer, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Eu já contei isso aqui. Minha mãe grávida de mim, minha mãe tentou suicídio, ela queria pular de uma ponte. Eu estava lá na barriguinha dela, e graças a Deus o Senhor interveio, e ela desistiu daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você que está nessa igreja, para você que está me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, Jesus hoje vai intervir na tua vida. Jesus hoje vai intervir na tua história. Jesus hoje vai mostrar para você que Ele te ama, que Ele é Deus, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que trata, que Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós estamos no melhor ambiente que essa terra pode nos proporcionar. Nós estamos diante daquele que é o nosso Salvador, e isso não tem preço. Não adianta colocar preço no Evangelho, porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Ele está nesse lugar, amém? Você entendeu isso? Ele está nesse lugar. Eu não consigo falar dele sem ter esse entusiasmo, porque eu sei quem Ele é, eu sei do que Ele é capaz, mas eu não quero essas coisas, eu quero Ele. Em nome de Jesus nós vamos chegar a esse nível de família, de dizer, Senhor, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu sei que o Senhor pode me dar todas as coisas, porque a tua palavra diz que é só pedir que o Senhor dá. A tua palavra diz que é só pedirmos segundo a tua palavra, segundo o teu propósito que o Senhor dá. Deus, mas eu não quero, eu quero só o Senhor. E aí nós vamos ver uma grande diferença. Nós estamos vendo o mundo, guerras e rumores de guerra, pandemia e tudo mais acontecendo. E tudo isso colocando ainda mais medo naqueles que deveriam ser chamados para trazer uma palavra de esperança. E quem é que deveria trazer a palavra de esperança? Faz assim comigo, ó. Leilane já fez isso, você já tinha que ter aprendido. Faz assim comigo, assim, ó. Quem deveria trazer uma palavra de esperança? Faz assim, ó. O seu dedinho faz assim.
Agora faz assim, ó. Você. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus, esse Jesus do qual nós estamos pregando, ele vai te pegar de jeito. Quem falou glória vai ser pega hoje ainda. Você entendeu isso? Porque isso aqui não é ser religioso. Isso aqui é entender quem Ele é. A palavra do Senhor no livro de Marcos, não precisa abrir não, mas no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, até o 42, se eu não me engano, vai falar sobre a história da filha de Jairo. Nem está no meu cronograma aqui, mas eu vou falar um pouco sobre isso. A palavra de Deus fala que Jairo vai até Jesus e ele fala: ó, minha filha está morrendo, vamos lá em casa, rápido. Um pai em desespero, é normal, a minha filha está morrendo, vai lá, me ajuda, né? Faz alguma coisa. E Jesus fala: eu vou. E Jesus começa a caminhar. Da onde ele está até a casa, as pessoas estão tocando Jesus. Aí vem a mulher do fluxo, toca Jesus, Jesus para, e a mulher é curada. E acontece tudo isso. Quando ele chega lá, a menina morreu. Mas a menina morreu para quem não tinha a visão de Jesus. Lá estavam alguns homens já, porque a cultura daquele momento é que existia tipo uma celebração. Se eu não me engano, era até o nome era alguma coisa cultuais, uma coisa assim, me sumiu da cabeça. Eles faziam uma festa na celebração e eles lamentavam a morte da pessoa. Jesus chega na casa, existem ali um povo lamentando a morte dela, ó, já morreu e tal, lamentando. E Jesus chega naquele ambiente, Jesus olha e fala assim: tira daqui todas essas pessoas que estão cultuando essa morte. Tira daqui todas as pessoas que estão lamentando a morte dela. Porque ele vira e fala assim: ela não morreu não, ela dorme. E a palavra de Deus fala que alguns começaram a zombar de Jesus. Esse cara tá maluco. A menina já morreu. Nós já estamos até aqui cultuando, celebrando. Não tem mais o que fazer não já. Nós já testificando, morreu. Testificando, já está certo, morreu. Aí Jesus escuta aquilo e fala assim: não, sai todo mundo daqui. Todo mundo que não está entendendo o que eu vou fazer, sai daqui. Saiu. A palavra de Deus fala que Jesus tirou todo aquele povo de lá. Ficou só os pais da menina e 3 discípulos. Eles entram e Jesus, naquele momento, fala: olha, Talita cumi, levanta e anda. E a palavra de Deus fala que imediatamente ela se levantou. Mas isso aqui é muito interessante. E isso bate muito com o que nós estamos falando hoje. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para aquele momento, já estava morto. Não havia mais solução. Para os religiosos daquele momento, acabou. Mas Jesus, ele entra na história e ele traz esperança para algo que vai acontecer. O que é que você já considerou perda? Qual foi a promessa que um dia Jesus fez para você, que você já olhou e você já disse assim: acabou, já passou meu tempo, não tem mais o que fazer, chega? Qual foi a verdade que um dia Jesus colocou no seu coração e você disse assim: não é para mim não, eu acho que isso aqui já não é mais para mim? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar sobre a sua vida que nesses dias o Senhor vai estar trazendo esperança ao seu coração, para que você viva algo sobrenatural na presença dEle, e que você saiba que Ele é Deus. Em nome de Jesus, transformai-vos por completo. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Pai, e Ele não errou com você. Muitas vezes nós não entendemos o porquê,
mas as coisas vão se revelando enquanto nós caminhamos na presença dele. Como eu disse, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Já morreu? Já cheira mal? Você só tem uma opção: apresentar diante de Deus, para que ele ressuscita, para que ele traga a vida novamente. Feche os seus olhos, por favor. Não estou encerrando não, mas existe algo nesse lugar aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor esses nomes que estão nos corações de cada um nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não falamos por homens, nós falamos por aquele que é o Deus criador de todas as coisas. Nós falamos pelo nome daquele que pode todas as coisas. Senhor, vai agora, em nome de Jesus, na casa dessa pessoa, que essa pessoa está orando agora. Visita agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, quando eu falei sobre a questão da minha vida com relação ao suicídio, Deus, visita essa pessoa que agora já perdeu a esperança. Em nome do Senhor Jesus, traz nova vida. Afasta o espírito de morte agora, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por esses que a tua igreja tem colocado diante do Senhor, para que haja a manifestação de curas e sinais. Sinais e prodígios. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus de sinais e prodígios. Vem, Deus, com tua soberania, vem, Deus, com seu poder e a sua autoridade. Cura essa pessoa, Senhor Deus, de enfermidades que mesmo ela já achou que não tem mais jeito. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz algo sobrenatural, para que essas pessoas, em nome de Jesus, possam dar testemunho de que só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. No nome de Jesus. Amém. Escuta. Deus vai trazer essas pessoas para perto de você. Mas você, pelo amor do Senhor, não se esconda atrás de uma falsa religiosidade. Não se esconda atrás do medo. Porque o Senhor, em nome de Jesus, vai usar as suas mãos, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Em nome de Jesus. Quando eu entendo quem é Jesus, então eu posso entregar tudo, porque a partir desse momento eu sei que Ele vai ser meu tudo. Quando eu entendo quem é Jesus, eu passo a ser transformado não por algo que é externo, mas pelo meu interior, porque do meu interior fluem rios de água viva. Quando eu entendo quem é Jesus, então tudo que há à minha volta não é mais tão mais valioso do que aquilo que Ele é, do que quem Ele é. E esta é a igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Uma igreja que o adora por quem Ele é. Nós gostamos de cantar louvores, aleluia, Ele é por Ele, né? Nós gostamos de cantar essas canções e tal, mas a grande verdade é que muitas vezes o nosso coração é temeroso diante das dificuldades, o nosso coração é temeroso diante das impossibilidades, e nós olhamos isso como um obstáculo, e nós não enxergamos mais Jesus por quem Ele é. Se eu fizesse essa pergunta agora para você, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você? Quem é? Quem é Jesus para você?
Ele é meu tudo. Ele é minha força, meu escudo. Ele é tudo. Quem é Jesus para você, querido? Você precisa ter esse entendimento, porque só assim você vai entender aonde ou em que nível você está nele. Vou te fazer algumas perguntas, eu sei qual vai ser a sua resposta. Quando existe uma enfermidade próxima a você, seja de algum familiar ou em você, para quem você clama? Você vai no médico, é claro. Claro que você vai no médico. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós também nos resguardamos na nossa fé. E nós oramos a quem? A Jesus. Então qual é o nível de conhecimento que eu tenho dele? Ele é o Deus que me cura. Então algo Ele já fez na minha vida. E eu entendo, Ele é um Deus que cura. E por quê? Porque um dia Ele fez isso na minha vida. Quando existe um caso de, sei lá, uma pessoa em opressão, uma pessoa lá endemoniada, né? E você é colocado naquela situação, a quem você recorre? A quem? A Jesus. É o quê? Mais um nível. Agora eu sei que Ele é o Deus que cura e que Ele é o Deus que liberta. Então quanto mais eu entendo sobre Ele, mais eu recebo dEle. E o Senhor quer que nós vivamos uma vida plena na presença dEle. Mas nós muitas vezes estamos ainda no embate de vou ou não vou, quero ou não quero. Então nós limitamos o nosso nível de experiência com o Senhor. Mas Ele está nos chamando o tempo todo Ele está dizendo assim: vem, sobe mais, vem mais alto, vem comigo, eu quero te mostrar outros ambientes, eu quero te mostrar outros níveis. Mas nós ficamos no medo de ir, vou ou não vou. E eu quero te falar quem fez isso. Quem foi que fez isso? Pedro está no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. E aí eles olham o vulto. Os caras cristãos, os caras filhos de Deus, olham para o vulto e falam o quê? É Jesus. Eles falam isso? Não, o que eles falam? É um fantasma. Gente, pelo amor de Deus. Eles estão no barquinho e quando eles olham o vulto, eles veem Jesus e eles pensam, eles enxergam um fantasma. Por quê? Porque eles estão olhando diante do nível da dificuldade, da onde eles estão. Quando Jesus se aproxima e eles percebem que é Jesus, o Pedrão fala o quê? Se é o Senhor mesmo. Olha para você ver, gente. Gente, nós somos ou não somos assim? Será que foi Deus mesmo? Não sei não, viu? Acho que isso daí é uma coisa meio humana. Se é o Senhor mesmo, aí ele fala o que para Jesus? Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus olha para Pedro e fala assim: não vem não, Pedro, senão você vai afundar. É isso que diz a Bíblia? Não, o que Jesus fala para ele? É isso mesmo, o que Jesus fala para ele? Vem. Deixa eu te falar uma coisa, escuta, que isso aqui é muito importante que você saiba. Jesus nunca corre de um desafio nosso para Ele. Senhor, eu quero ver a tua glória. Vem. Senhor, eu quero ver os seus milagres. Vem. Só que você não vai só ver não, você vai ter que fazer. E na hora do fazer o bicho pega. Vem, Pedro faz o quê? Põe um pezinho para fora, põe o outro e tá lá. Tá andando. Tá lá, olhando, com os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus. E ele tá andando. Olha para você ver. Quando ele começa a olhar para as impossibilidades, você já sabe o que acontece. Ele começa a afundar. E aí Jesus deixa ele morrer nas águas. É isso? Não. A mão de Jesus vai lá e resgata. Querido, escuta uma coisa. Em nome de Jesus, você não vai morrer nas águas, amém? Escuta. Você
não vai morrer nas águas. Ele vai, no mesmo desafio que Ele te chama, Ele vai te sustentar, porque aquele que chama é poderoso para manter a palavra. Para de achar que Jesus é aquele cara mentiroso. Para de achar que Jesus é só um fantasma que está do lado de fora e não sabe o que você vive. Meu querido, pelo amor de Deus, Ele está contigo, Ele está passando com você. Então entenda isso. Ele, aquele que te chamou, é fiel para te sustentar até o final. Quantos têm um chamado de Jesus? Dá um glória a Deus bem forte. Não, eu vou perguntar de novo. Quantos têm um chamado de Jesus bem forte? Quantos têm um propósito de Jesus bem forte? Então, vem. Ai, mas eu não sei o que vão dizer de mim. Não importa, é Ele que está com você. Ah, mas eu não sei se quando eu colocar a mão vai ser manifesto, se a pessoa vai ser curada. Não importa, se Ele te mandou, vai e faz, o resto é com Ele. Ai, quem aqui, levanta a mão, quero ver você, vai. Quem aqui nunca, quem aqui nunca expulsou um demônio? Levanta a mão. Isso, irmão, em nome de Jesus, essa semana. Que isso? Nunca, essa semana. Ah, não. Agora você entendeu o nível que nós precisamos estar? Você entendeu agora? Isso foi só um exemplo para você ver como é a coisa. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, aleluia. Tá bom, vem. Vou colocar situações para que eu possa te usar. Ah não, Jesus, mas aí já não é mais meu ministério, né? Meu Deus. Quantos querem curar enfermos aqui? Aí todo mundo quer. Quero curar o enfermo. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar para você. A glória é dele, tá, gente? A glória é dele, amém? Não vem curar enfermo aí não e falar, Jesus, as minhas mãos, esquece, é a mão dele, amém? Qual o nível de intimidade que você está com Ele? Você precisa melhorar ou não? Não responde não, querido. Fica só entre você e Ele. Qual é o teu nível de intimidade que você está com Ele? Queridos, nós temos muita coisa para fazer nessa cidade. Quem crê nisso? Nós temos muita coisa para fazer nessa cidade. E quem você acha que Ele vai usar? O Tião. Tião é o cara, gosto dele. Tião é Fabi, não, a Fabi é aquela ali, de verdade, ela levantou a mão e quando eu falei essa semana, ela já deu um glória a Deus ali, falou, aleluia. Quem você acha que o Senhor está esperando que se levante para mudar a história dessa cidade? É você. Você vai chegar onde eu, o Tião e outros pastores não chegamos. Quantos aqui são líderes de GC? Quero ver você. Líderes de GC, levanta, deixa eu ver sua mãozinha aí, vai. Não, gente, eu vou falar para você expulsar não, pode levantar, vai. Amém. Fique em pé quem é líder de GC, por favor. Agora é a hora da vergonha. Vai lá, fique em pé. Isso, aí, fique em pé. Todos os líderes de GC, isso. Queridos, em nome do Senhor Jesus, seu GC não é só uma reunião de casas, de pessoas que falam da palavra. A reunião, o seu GC é um lugar onde habita o Senhor, onde a salvação é dispersa, onde a palavra é alimentada, onde pessoas são transformadas. Entenda isso. Levanta sua mão para, se tem algum líder de GC do seu lado, aí levanta sua mãozinha para ele assim. Levanta, fala, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe e que o seu GC cresça. Em nome de Jesus, que pessoas sejam transformadas, curadas, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Qual é o seu nível de intimidade?
O seu nível de intimidade é o que Paulo está dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O quanto você sabe de Jesus é o quanto eu sou transformado. Se você olha para você e você diz: nossa, tem muita coisa aqui que precisa ser mudada, é porque você precisa ter mais contato com aquele que te chamou. E não foi o teu pastor, não foi teu líder, não foi o fulano que te chamou, foi o próprio Deus, porque Ele te chamou e Ele te designou, Ele te deu, Ele te nomeou. Você entendeu isso? Aleluia, querido. Eu achei que você ia dar um pau, levantar, falar um glória a Deus. Porque você não é chamado por acaso, você foi chamado por Ele, para Ele, para fazer as obras dEle. Aleluia. Aleluias. O quanto você precisa ser transformado aí. Talvez a sua transformação seja um milagre. Se eu não me engano, o Tião hoje deu um testemunho no Culto das 10 de um rapaz que você estava acompanhando, né? E aí foi legal porque ele virou e falou assim: gente, não foi fácil. Não foi fácil. Gente, amar as pessoas custa muito. Meu Deus do céu. Semana passada, eu e a Lei, né? Eu estava trabalhando, fiz plantão na fábrica. Saí do plantão, estou fazendo plantão. Aí meio-dia, eu saí às 3. Meio-dia eu recebo um telefonema de um rapaz falando para mim assim: Dani, se você não conversar comigo de verdade, eu vou me matar. Meio-dia. Eu falei: o quê? Espera aí que nós vamos conversar. Não faz nada até eu chegar aí. Eu saí às 3. Eu sei que eu fiquei com ele até 10:30 da noite. E aí beleza, né? Você fala: glória a Deus por isso, uma vida salva. E Jesus é bom por isso. E aí eu estou em casa, um sábado com a minha família, estou lá em casa. O que tem hoje? Não, hoje não tem nada, vamos ficar em casa. Beleza, recebo uma ligação: Dani, você está em casa? Falei: tô. Eu falei assim: mano, eu preciso falar com você, você me dá 10 minutos? Eu falei: Dô, mas onde que você está? Não, estou aqui na porta da sua casa já. E estava lá com a moto dele, era outro já, falando assim para mim: cara, se isso aqui acontecer na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim, de verdade, eu já não durmo direito, eu já não trabalho direito. Mas sabe por que isso acontece? Porque eu já entreguei a minha vida a Ele há muito tempo. Eu já entreguei minha vida a Jesus há muito tempo. Mas não vou dizer para você que de vez em quando o velho homem se levanta para falar assim: larga a mão, rapaz, fica com a sua família um pouquinho. E é claro que a gente tem o nosso tempo maravilhoso de estarmos juntos, mas um chamado de urgência de uma pessoa que está pronta a se matar. E aí o que você diz? Você vai falar o quê? Você não tem conhecimento do que a pessoa está passando. Ela te fala ali por momentos. Você não tem a visão geral do negócio. O que você faz? Você faz só assim: Senhor, misericórdia, fala aí o que eu tenho que falar aqui, porque o negócio está feio. Não posso falar nada que seja meu, porque se for meu eu posso piorar a situação do cara. Então, por favor, só me traz sua palavra. Eu ministrei essa mesma palavra na Proada. E eu me lembro que foram 5 pessoas que foram à frente entregar a vida para Jesus. E por quê? Não é porque nós temos algo, não. Mas é porque as pessoas estão precisando de saber, conhecer, ter contato com Jesus. Quantos aqui, uma pergunta muito particular, quantos aqui já se decepcionaram com algum ministério, alguma igreja aí? Não levanta a mão não levanta não. É só uma pergunta aí bem pessoal. Eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo. Mas sabe por que você está aqui? Porque Ele não desistiu de você. Você entendeu? Ele não desistiu de você. E Ele está falando assim para você: vem, só vem.
Quer ser transformado mais e mais e mais e mais e mais e mais? Quero ter contato com você. Vem. Muitas pessoas ainda não conhecem esse Jesus, por mais que já tenham ouvido falar dele. Estão parados na história de Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Quantos querem ter contato com esse Jesus? Diminuiu o amém porque vocês estão com medo dele? Se a gente canta aquela musiquinha, me ama, ele me ama, aí o povo vai chorar. Estou falando de verdade. Quantos querem ter contato com ele? Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Oh, Espírito Santo, o que nós podemos fazer sem o Senhor? Oh, Espírito Santo, marca o nosso coração, não com a religiosidade, mas marca o nosso coração com a presença viva do Filho amado Jesus. Porque eu quero te conhecer, Jesus. Eu serei transformado se eu te conhecer. Eu serei transformado se eu tiver contato contigo. Fala comigo nessa noite, Senhor. Fala isso para o Senhor, com a mão no seu coração. Fala isso para Ele, diga isso para Ele, fala: Senhor, eu quero ter contato contigo. Fala comigo, Jesus. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar. Senhor, eu não quero ser, ó Deus, eu não quero ser apenas um vaso que não expressa a obra do autor. Fala comigo nessa noite, Jesus. Ora baixanda la manasso e aderi cantara manas. Fala comigo, Senhor. Você não veio aqui para ser o mesmo. Você não veio aqui para sair da mesma forma. Isso aqui não é um lugar apenas de ouvir uma boa mensagem e sair do mesmo jeito. Não. Você veio aqui para ser transformado por Ele, para ser tocado por Ele, senão não há motivo de você estar aqui. Eu te quero, Jesus. Fala: eu te quero, Jesus. Assim como aquela mulher que apenas te tocou e foi curada. Senhor Deus, eu quero te tocar. Isso só me mostra, Senhor Deus, que é possível. Eu quero te conhecer, Jesus. Senhor, me diga quem é o Senhor nessa noite. Muda o meu coração, muda a minha história. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero saber quem é o Senhor. Vem, Jesus, vem. Oh, Espírito Santo. Deus do impossível, eu creio que tudo podes fazer. Te quero, Jesus. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além. Em ti não
ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me afronta. Brioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Vamos! Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Você não foi chamado para ser o mesmo. Você não foi chamado para entrar nesse lugar e sair da mesma forma. Você não foi chamado para viver as mesmas situações, não. Se fosse para isso, então o Senhor não deveria ou não devia ter se manifestado. Mas Ele se manifestou a você, meu querido. Ele se manifestou a você. Você não é só mais um nesse lugar, mas você é aquele que Ele escolheu. Entenda isso. Você é aquele que Ele chamou para viver algo maravilhoso na presença dEle. Você é aquele que Ele olha e que Ele pagou um alto preço. É você, é você. Tira as palavras que dizem que você não vai dar em nada ou que você não vai conseguir. Arranque de você as palavras que dizem que você tentou e morreu na praia. Não! Ele está nesse lugar. E como um Deus de amor, como um Deus maravilhoso, Ele está te chamando. Vem para mais perto, vem para mais próximo, porque eu quero te levar a outro nível da minha intimidade. Eu quero te levar a outro nível da minha presença. Chega de viver apenas isso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Vamos cantar mais uma vez. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. E em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno tem. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas, tua voz acalma o mar e
te escuto falando, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te encontrar. Eu com medo te escuto falando, sou eu, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas e pra te encontrar. Eu com medo te escuto falando, sou eu, sou eu. E eu sinto coragem de andar sobre as águas e pra te encontrar por onde eu for. Eu me abrigo por onde eu for. Eu sei, estás comigo. Ei, eu me abrigo. Me abrigo. Jesus nos ensina a confiar cada vez mais no Senhor. Em nome de Jesus, nos ensine a confiar em Ti, nos ensine a entregar toda a nossa vida em Ti, nos ensine a entregar tudo que temos, tudo que somos, nos ensine a entregar tudo pra Ti. Te amamos. Aplauda ao Senhor. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana e lembre-se sempre, nós precisamos confiar toda a nossa vida no Senhor. Deus abençoe vocês. Boa semana. E aqui vou me despedindo de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus, que noite poderosa. Espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Jesus aí na sua casa. Nos vemos na próxima celebração, seja no presencial ou aqui no online. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo no coração de todos.